Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni. Bom dia, graça e a paz do Senhor sobre a tua vida, tua casa, tua família. Que Deus abençoe você grandemente, é o desejo do nosso coração, nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Nada melhor do que iniciarmos amanhã lendo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus através das Sagradas Escrituras. Lembre-se, a melhor maneira de você conhecer a vontade de Deus para a sua vida é através da Bíblia Sagrada. Através da Bíblia Sagrada, reconhecemos quais são os caminhos de Deus, como nós devemos proceder nessa vida, como devemos escolher de forma sábia, a fim de que alcancemos uma vida abundante, uma vida abençoada que Jesus prometeu para nós. Ele disse: o ladrão, ou seja, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus também nos diz na continuação: mas eu, o Cristo, vim para te dar vida e vida em abundância. E vida em abundância é a vida vivida no máximo do seu potencial. Então vamos continuar nosso estudo sobre Provérbios no capítulo 11, primeiro versículo de Provérbios, aqui no capítulo 11, a Bíblia diz: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que Deus está falando através desse versículo? Que todas as nossas negociações, tudo que fizermos deve ser feito de forma justa, honesta, sincera, com integridade, ou seja, com interesse de coração. Não podemos, né? No caso aqui, imagine aqui um açougueiro usando, modificando a sua balança para que dê mais peso do que realmente a carne ou o frango vai pesar. Isso é injusto, é ilegal, é um roubo, é uma injustiça. Nós não podemos fazer nada que venha prejudicar o outro, mas devemos viver a vida da justiça do reino de Deus. Sempre que você estiver lidando no mundo dos negócios, no mundo profissional, na sua vida pessoal, alguém veio fazer um serviço para você, sempre se lembre, Deus está olhando. Deus só tem prazer naquilo que é justo. E Deus não se agrada, é abominação para o Senhor quando eu engano os outros, leso alguém, prejudico alguém, defraudo alguém, faço algo que venha, né, envergonhar o nome de Jesus, criar um mau testemunho, falsear, enganar, lesar, mentir a alguém. Então, não faça isso. Nós não podemos nem ser lesados pelos outros, mas muito menos, e pior ainda, se nós nos tornemos um lesador de outras pessoas. A Bíblia diz que isso é abominável para o Senhor, algo até tão pequeno, uma balança, né? Algo que pesa, algo. Irmão, não importa. Em tudo que nós vamos fazer, precisamos ser justos, corretos, pagar em dia os nossos trabalhadores, não segurar o dinheiro daquele que nós devemos, mas assim que o recurso chegar, acertar as contas, cumprir as nossas palavras, né? Fugir, é claro, de fiado, procurar pagar tudo à vista, irmão. A melhor maneira de se viver é à vista. Não fazer nada no prazo, a não ser coisas, missão impossível, como às vezes comprar uma casa, um carro para o trabalho, mas assim, evite a todo custo, porque a Bíblia diz que quem toma dinheiro emprestado é escravo de quem empresta. Então, se você não quer ser escravo de ninguém, ficar na mão de ninguém, viva o padrão, o estilo de vida de Jesus. O padrão da simplicidade, o padrão, né, de pagar aquilo que é devido no hoje, no presente, e sem chutar coisas no futuro. Viva a vida justa do reino de Deus. Amém? Em vindo a soberba, no versículo 2, virá também a afronta. Olha só, se eu viver uma vida soberba, arrogante, altiva, me achando melhor do que os outros, acima do bem e do mal, vai vir a afronta. O que é a afronta? É a vergonha. É quando você ali com uma atitude soberba, arrogante, de repente tem um tapete puxado por alguém ou por alguma situação, onde você será afrontado, envergonhado, confrontado com a besteira que você fez. Mas na continuação diz: mas com os humildes está a sabedoria. Então, se você quer realmente viver uma vida sábia, uma vida abençoada por Deus, seja humilde. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes, espiritualmente falando, os quebrantados diante de Deus, porque estes reinarão, herdarão o reino de Deus. Então, humildade é tremenda. Quem se eleva, Deus abaixa.
Quem se humilha, Deus exalta. Então tenha sempre essa atitude humilde, porque na humildade está a verdadeira sabedoria. Quero deixar uma dica de leitura aqui: humildade, a beleza da santidade. Humildade, a beleza da santidade. É um clássico cristão, um livrinho fininho da editora dos clássicos. O autor é Andrew Murray, um grande missionário sul-africano, escreveu mais de 250 livros. Andrew Murray escreveu A Vida Interior, mas esse clássico dele, Humildade, a Beleza da Santidade, é um livro lindíssimo, maravilhoso, que vai com certeza abençoar muito a sua vida e o seu coração. Jesus também disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Olha que coisa tremenda. Temos que ser mansos no espírito e humildes de espírito. Então, quanto mais nós andarmos no espírito, mais mansidão nós teremos, mais nós teremos humildade diante de Deus e diante das pessoas. E aí que está a verdadeira sabedoria. No versículo 3, a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. Olha só. Então, quanto mais sincero, maior será a tua integridade. Quanto maior a sinceridade da tua integridade, ou seja, uma pessoa inteira, plena, completa, que não tem um coração dividido, que não tem duas palavras, que é a mesma pessoa independente do lugar, circunstâncias, quem está ao redor. Se nós andarmos nessa sinceridade, nessa honestidade, a palavra sincero significa sem ser. Por quê? Porque antigamente, né, nas tragédias gregas, os atores, os hipócritas, usavam máscaras com feições de emoções. Era uma espécie de máscara de cera, né? E os personagens usavam aquelas máscaras de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento. Então, não viva uma vida mascarada, uma vida falsa, uma vida onde você tem uma fachada, mas por detrás é outra pessoa. Não, seja sempre a mesma pessoa, sincera, íntegra, plena, inteira, porque agindo dessa maneira estaremos seguros, né, confiantes. Essa sinceridade, essa integridade nos guiará às veredas da justiça, ao caminho que é correto. Mas o contrário, o contraponto, né, o contraste aqui é a perversidade. A perversidade te destruirá. Se você for um aleivoso, né, uma pessoa não estou nem aí, imprudente, insensível, insensato, louco, desvairado, essa perversidade te destruirá. Quantas e quantas pessoas hoje estão sendo destruídas pelas suas escolhas autodestrutivas, escolhas equivocadas, escolhas erradas, besteiras que fez, que se arrependem hoje, né? Graças a Deus que se arrependeram, mas que se fosse possível voltar atrás, voltariam e fariam diferente. Melhor do que errar, aprender com o erro é não errar. É olhar o erro dos outros, as falhas alheias e dizer: não, isso eu não quero para a minha vida, porque as consequências aqui foram nefastas, terríveis, abomináveis, horrendas. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver a vida sábia, honesta, correta de Jesus de Nazaré. Que coisa tremenda. Versículo 4. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Ou seja, o que o texto está dizendo? Se você viver uma vida irada, sem domínio próprio, desgovernada, a ira é aquela fúria, aquela raiva, aquela cólera, naquela explosão emocional, e às vezes num momento de ira você faz uma besteira que o teu dinheiro não vai conseguir consertar. Por exemplo, uma pessoa irada, num momento de fúria, de violência, de ira, de cólera, vai lá e mata alguém. Todo o patrimônio dela, os recursos dela, não vai adiantar de nada. Se ela realmente foi pega na sua criminalidade, no seu ato violento, o que vai acontecer? Vai ser presa. Às vezes até consegue, infelizmente, nossa justiça é falha, consegue com uma série de recursos, com um bom advogado, diminuir a pena, né? Acelerar o processo de punição, mas não adianta de nada. Não adianta de nada no dia da ira, as riquezas não podem ser usufruídas, aproveitadas. Então, tenha domínio próprio, tenha controle, tenha o autogoverno do Espírito Santo na sua vida. Controle as suas emoções e seus sentimentos. O crente não é movido por emoção nem por sentimento, mas é movido pela sua convicção e governado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a justiça livra da morte. Olha que coisa tremenda. Se eu viver essa vida honesta, íntegra, sincera, justa, eu serei liberto da morte.
dos embaraços, das tragédias, das situações vergonhosas, das situações violentas, destrutivas, porque o caminho correto, o caminho da justiça é um caminho de vida, é um caminho abençoado, é um caminho protegido, é um caminho, né? A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Olha que coisa tremenda. Então, os anjos do Senhor vão estar ao seu redor, te livrando, te libertando de todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Então, que essa palavra venha falar ao seu coração. Você seja tocado e transformado pelo poder de Deus no nome de Jesus. Vimos 4 versículos hoje. Que esses textos sejam abençoadores para a sua vida. Quero deixar um convite aqui para você que está me ouvindo hoje, às 20 horas, na quarta-feira. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos culto aqui na igreja Casa na Rocha. Uma palavra de Deus abençoadora para você. Vem estar conosco, que Deus te abençoe. No nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. E se você sente no coração o desejo de semear, de ofertar na nossa vida, na nossa casa pastoral, na nossa família, nesse ministério, aqui estão os dados para que você possa fazer isso. Dê um joinha também, siga o nosso canal do YouTube, compartilhe com outras pessoas, a fim de que o máximo de pessoas possam ouvir essa mensagem linda de Deus, abençoadora, e sejam protegidos, libertos de tantos embaraços e situações adversas do dia a dia. Que Deus nos dê sabedoria. Lembre-se, provérbios são princípios de sabedoria para o nosso dia a dia, para que sejamos abençoados, guardados pelo poder de Deus.